Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe... Saudação, senhores e senhoras, caríssimos e caríssimas. Hoje, domingão, dia dos pais, também dia dos diáconos, né? Isso aí, dia de São Lourenço, por que não? E também hoje, 19º domingo do tempo comum. E a gente vai ler a seguinte liturgia. Primeiro lá, vamos lá, primeira leitura. Sabedoria, capítulo 18, versículo 6 ao 9. Salmo é o Salmo 33. Segunda leitura, Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 2, versículo 8 ao 19. E o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32 ao 48. Lembrando que nós poderíamos ler também Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 40. Mas nós preferimos fazer a proclamação do texto inteiro. Mas antes de entrar na liturgia, a gente falou antes sobre a fé é um movimento que nós temos que participar e aplicar em nosso dia a dia. Eu quero convidar todos vocês que nos escutam aqui em nosso canal, em nossa rede, em nosso blog, que sempre estão conosco hoje, lembrando que nós estamos nos vivendo, né, desde 11 de julho, desde o mês de julho, o plebiscito popular que acontece de forma mais ampla e pesada agora, de 11 a 17 de agosto. Ou seja, essa semana nós iremos pressionar mais nesse plebiscito popular. Primeiro, o que é plebiscito? Plebiscito é uma consulta popular organizada por movimentos sociais, centrais sindicais, pastorais, estudantes, frentes como Brasil Popular, Povo Sem Medo, e também com o apoio da Igreja Católica, por que não da CNBB, também do Conselho Nacional do Laicato, ou seja, é um organismo que nós hoje estamos trabalhando. Não é uma eleição oficial, ou seja, ninguém é obrigado a votar, mas é um instrumento de pressão popular. A ideia é bem simples, é dar voz ao povo sobre temas que impactam diretamente o dia a dia de quem trabalha e vive no Brasil. Ou seja, a gente vai entrar no contexto aí. Primeiro, são 3 motivos para votar, sem contar, estamos colocando aí um quarto motivo, eu até concordo, né? Primeira é o fim da escala 6x1, aquela que as pessoas trabalham 6 dias seguidos para descansar apenas um. Muita gente sabe o quanto isso desgasta o corpo e a mente e a pessoa na sua vida profissional, familiar e etc e tal. Não precisa aprofundar muito, você já sabe. Porque segunda questão é redução da jornada de trabalho, sem redução do salário, porque produzir mais não pode significar trabalhar até a exaustão. Ou seja, a Europa já pratica isso, alguns países da Ásia também. Copiar aquilo que é bom, o povo ninguém quer, mas copiar de graça, eles querem copiar nesse congresso que nem quero comentar. Terceira é a mudança no imposto de renda, isenção para quem recebe até R$5.000 mensais e a maior taxação para quem ganha acima de 50 mil. Em outras palavras, é a justiça tributária. Aí alguém colocou que tem uma quarta, que não aparece para mim aqui, mas também declarar que o Brasil tem soberania. E você votando já está dizendo isso. Nós somos soberanos, nós não precisamos de nenhum país estrangeiro mandando na gente. Lembrando ainda que o plebiscito já começou, como eu disse, 11 de julho, início de julho, mas a semana de 11 a 17 de agosto, essa semana que está chegando, a partir de amanhã, é a grande mutirão nacional. Vai ter ponto de votação em praças, em escolas, sindicatos, igrejas, cozinhas comunitárias e também online, pela plataforma do Vota Bem. Ou seja, até agora já são mais de 500 mil votos e a meta é chegar aos 10 milhões de votos. Lembrando que nós tivemos algumas leis no Brasil aprovadas, por exemplo, a lei da ficha limpa, que evita que político corrupto possa se eleger
né, depois de entrar julgado, essa lei foi aprovação por meio popular. Ou seja, essa é a hora de mostrar que o povo brasileiro quer mudança real. Lembra, votar é rápido, é simples e é um ato de cidadania. Não importa se você está na cidade ou no campo. O importante é que você se organize, procure um ponto de votação mais próximo e vote. Ou mesmo vote pela internet. Ou seja, do dia 11 ao dia 17 de agosto, o Brasil inteiro está mobilizado. Vai ter debate comunitário, vai ter panfletagem, cultura, música e muito mais de diferentes idades, religiões, participando. Enquanto mais voto, mais força teremos para pressionar o Congresso e o governo, por que não, a transformar essas pautas que nós colocamos aqui em lei. Lembrando sempre que as pautas são as seguintes: a primeira, fim da escala 6x1. A segunda, redução da jornada de trabalho, sem redução do salário, que é mais importante. Terceiro, mudança no imposto de renda, isenção para quem recebe até R$5.000. Estamos conversados? Deu para pegar? Então, é importante que você não fique fora dessa. Participe, vote, compartilhe essa ideia com amigos, familiares, vizinhos e colegas de trabalho. O futuro do país é construído com nossa voz e com a nossa ação. A gente vai lembrar do evangelho de hoje, é o evangelho de Lucas, capítulo 12, 32 ao 48. Poderíamos ter lido Lucas, capítulo 12, 35 ao 40, mas nós gostamos de texto mais longo, até mesmo poder conversarmos melhor. É isso aí. A liturgia desse domingo nos apresenta uma temática fundamental: a vigilância e o serviço na espera do reino de Deus. No livro de sabedoria, na primeira leitura de hoje, temos aqui um texto que fala que o amor de Deus protege o seu povo e prepara o caminho da libertação. Sabedoria 18, versículos 6 ao 9. O salmo é o Salmo 33, entre parênteses 32, exalta a alegria daqueles que confiam no Senhor e clamam por sua misericórdia. E ainda temos o texto de Hebreus, do autor da carta aos Hebreus, nos lembra que a fé que sustentou os grandes patriarcas, como Abraão, que movido pela promessa, partiu para a terra que Deus lhe indicara, mesmo sem saber aonde iria. Hebreus 11, versículos 1 ao 2, versículo 8 ao 19. Lembrando que o 11:1 é o meu lema de vida, né? Você vai encontrar no meu Facebook, em algum momento, essa frase. Também lá no meu e-mail, quando você recebe um e-mail meu, tem essa citação. E finalmente, o Evangelho de Lucas, que nos traz a consoladora palavra de Jesus: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a voz do reino. Lucas 11, 32. Seguida da chamada vigilância: estejam preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que você menos espera. Lucas capítulo 12, versículo 40. Esse chamado à vigilância de Jesus é o central para a vida do cristão. Jesus usa a imagem dos rins cingidos, da lâmpada acesa, lá em Lucas 12, 35, é uma alusão dos rins cingidos a Êxodo capítulo 12, a atenção constante, a postura de quem espera e se prepara para o encontro com o Senhor a qualquer momento. Mais do que uma simples espera passiva, essa vigilância envolve uma profunda conversão do coração. Jesus nos lembra que onde está o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. Ou seja, em outras palavras, aquilo que valorizamos é, acima de tudo, aquilo que vai direcionar a nossa vida. No contexto do mundo atual, marcado pelo consumismo, pela teologia da prosperidade, essa mensagem é um chamado forte para quem está nesse caminho possa entender. Ou seja, nós não podemos deixar nos escravizar pelo apego às coisas materiais, mas busquemos
o verdadeiro tesouro do reino, que é a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. O Evangelho ainda prossegue mostrando que a vigilância se manifesta no serviço fiel. Jesus fala do servo que é encontrando o Senhor, de volta, está pronto para abrir imediatamente a porta e servi-lo. Essa vigilância é ao contrário dos desleixos, da indiferença ou do abuso do poder. É uma postura ética que rejeita a autoridade como domínio e a fé como mercadoria. Nos tempos de hoje, a figura que nós estamos celebrando hoje, além da vocação dos pais, também a vocação diaconal e, sobretudo, do diácono permanente, ressoa essa missão do serviço humilde e vigilante, como nos lembra o Concílio Vaticano II, em Lumen Gentium, capítulo número 29. O diácono não é um chamado ao sacerdócio, mas ao serviço. Ele é o sinal vivo da entrega de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10, 45. Celebramos no Brasil o dia do diácono permanente em 10 de agosto, porque esse 10 de agosto é o dia de São Lourenço, ou seja, Lourenço foi o diácono que virou churrasquinho, virou churrasquinho. E Lourenço, ele cuidava das finanças da Igreja de Roma, e quando alguém pediu para mostrar riqueza, ele mostrou os pobres, ou seja, o diácono ele tem que ser o primeiro a lidar com os pobres. E Lourenço também serve para nós exemplo de fidelidade até o fim. Lembrando ainda que a vigilância diante dos desafios de hoje, no mundo, marcado pelo desafio social, onde temos muita desigualdade, individualismo e, infelizmente, muitas das vezes praticadas pelo nosso clero, pelos nossos presbíteros, pelos nossos diáconos, pelos nossos bispos, ou seja, o clericalismo do culto e do poder. A vigilância cristã não é apenas uma espera passiva, mas tem que ser uma resistência profética. E o Papa Francisco, que nos deixou no último mês de abril, deixou um legado profundo de denúncia dessas distorções. Em sua Evangelho Gaudium, número 93, ele exortava a Igreja a abandonar o clericalismo e o carreirismo e a indiferença social para ser sinal vivo da compaixão do Deus que nos ama, do Deus na realidade do mundo de hoje. Ou seja, o Papa Francisco sempre lembrando a gente sobre essa importância. E que esse 19º Domingo Tempo Comum possa nos ajudar a vivermos de forma desafiadora e desafiando a viver a vigilância. Sejamos conscientes sobre a vigilância ativa, revestida da armadura de Deus, com o coração voltado para o reino e as mãos prontas para servir. E a gente quer, no final desse encontro, fazer memória, a exemplo do patriarca, São José, exemplo modelo de pai, também de São Lourenço, patriarca dos diáconos, que possamos entender o mistério também do serviço e da paternidade. Ou seja, São José nos fortaleza para sermos servos fiéis e vigilantes, bons pais, pais que sabem da importância de quem nós somos. O Evangelho de hoje, Jesus, quando fala aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração, é comum nos dias de hoje a gente falar assim, quando vê um filho ou uma filha, esse é meu coração fora do peito. E a gente ainda tem ainda o desafio durante a semana de votar no plebiscito popular. Não esqueça disso. É compromisso para a vida. E nós devemos estar vigilantes para que nossa vida não seja jogada no lixo, porque a gente não vigiou direito. O Evangelho de hoje nos convida a isso. Uma vigilância consciente.
Bom, e São Lourenço, patrono dos diáconos, São José, exemplo de pai, e não era nem pai biológico, né? Possa nos fortalecer para sermos servos fiéis e vigilantes, atentos à presença do Senhor, que chegará e que chega muitas das vezes disfarçado de um pobre, de um lascado, e nós não reconhecemos. Que possamos reconhecer que o Senhor, em cada gesto, reconheça a nossa capacidade de amar e praticar a justiça. E obrigado a você que nos escuta todos os dias pela manhã, pela sua presença, pela sua paciência. E que possamos ser fiéis ao seu amor, hoje e sempre. Lembrando que Deus é Pai, mas com um coração e um amor profundo de mãe. Deus nos abençoe e nos ajude. Até o próximo encontro, amanhã às 5 da manhã. Ainda gripado, né, gente? Eu sou Daniel Nonato. Começou a boa obra, é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe